Olá, mães e mulheres queridas. Estou aqui para fazer uma videoaula para vocês, né, sobre as birras, algo que eu comentei lá no grupo e que algumas mães, né, perguntaram para mim. E eu pensei, olha, se é uma dúvida de algumas mães, provavelmente outras mães também têm. Aí eu fiz uma enquete e nessa enquete, então, a maioria gostaria de saber um pouco mais como lidar com as birras. Então, essa videoaula é sobre isso, tá, gente? Como é que a gente faz, então, para lidar com as birras, quando os nossos filhos fazem birras? Eu sei que é bem desafiador. Nossa, já passei por isso, passo por isso também. Então, eu vou tentar aqui, da minha forma, te ajudar a lidar melhor, então, com essa situação que é bem desafiadora. O que eu vou te recomendar agora é você pegar um caderno, anotar, vir aqui no vídeo várias vezes. Se você não compreender alguma coisa, vê esse vídeo 1, 2, 3, 4, 5 vezes, para que esse conhecimento realmente entre aí na tua mente e teu coração, para que você possa aprender a lidar melhor. Sei que é desafiador, me coloco no lugar de vocês e por isso eu começo, antes de entrar no conteúdo, dizendo que assim, gente, eu acolho vocês, sabe? De verdade. Eu acolho porque eu sei que não é fácil. Mas você, mãe querida, mulher querida, também se acolha. Entenda que você está num processo de aprendizado. Quando nasce um filho, gente, nasce também uma mãe, nasce também um pai. Ou seja, a gente está aprendendo, a gente também não sabe como fazer. Não nos ensinaram. E a gente vai assim por tentativa e erro, meio que na loucura mesmo. Os nossos pais também não sabiam como fazer, eles também não conseguiram nos ensinar, porque não tinha esse manual, né? Aliás, a vida não vem com manual. Só que agora o que acontece? A gente está tendo acesso a conhecimento. A ciência está mostrando pra gente formas diferentes de educar. Tem muitas pessoas na internet, muitos mentores que estão nos ajudando a trilhar um caminho diferente. Porque tudo atualizou. A forma de educar também precisa ser atualizada. Então existe um caminho sim. Hoje tem mais informação. E por isso que, como eu aprendi, como eu também fui buscar informações, como eu também quis mudar meu relacionamento com a minha filha, hoje eu tenho condição de trazer esse conhecimento para você também. Para que você possa também melhorar a relação com os teus filhos. Mas, deixa eu só botar um mais aqui. Não existe, gente, a dica mágica, a dica, se você fizer isso, nossa, teu filho vai ser obediente. Gente, não tem isso, tá? Eu sou muito sincera e muito transparente com as pessoas que eu faço, né, a minha mentoria, os meus projetos, os meus treinamentos. Gente, não existe fórmula mágica. Se alguém te vender uma fórmula mágica, ela tá te enganando, essa pessoa tá te enganando, porque não existe fórmula mágica. Existe um processo que você vai treinar, você vai praticar e você vai melhorando a cada dia, mas não é da noite pro dia. E essa questão, gente, assim, ó, de a gente melhorar as nossas relações com os nossos filhos, a gente melhora a nossa relação a partir da nossa melhora. Porque filhos, sim, os nossos filhos são um espelho, os filhos sempre vão mostrar como é que está a qualidade da nossa relação. Os filhos sempre vão mostrar como é que a gente está com a gente, como é que a gente como é que eu posso dizer assim, como é que a gente se comporta internamente. Como é que a gente lida com a gente, os nossos filhos sempre vão mostrar isso para nós. Por isso que a gente fala que filhos são espelho. E eu sei que é difícil, é desafiador, porque às vezes os nossos filhos estão tendo comportamentos que a gente não gosta e a gente gostaria de ter uma fórmula mágica para parar com isso, porque é tão desafiador, é tão desconfortável que a gente não quer ver isso. Mas é uma oportunidade que a vida está nos dando para a gente se melhorar através da relação com os nossos filhos. Esse é o projeto Pais Felizes, Filhos Felizes. Pais felizes primeiro, ou seja, eu preciso mostrar para o meu filho estar bem para que eu possa ser essa referência, para que meu filho também tenha essa referência de um pai e uma mãe saudável emocionalmente, para que ele também seja uma criança saudável emocionalmente e depois um adulto emocionalmente. Os filhos aprendem com a gente, nós somos a referência deles. E por que eu estou dizendo isso, gente? Porque o nosso cérebro, ele amadurece a partir dos 25, 30 anos. Ou seja, a gente começa a amadurecer
a partir dos 30, 25, 30 anos. Até lá, a gente erra muito, por isso que quando a gente é jovem, a gente é impulsivo, a gente não escolhe as melhores amizades, às vezes a gente se relaciona com alguém que não é legal, a gente faz um monte de cagada, né, de burrada. Por quê, gente? Porque nosso cérebro ainda não está maduro. A gente precisa de referência de alguém para nos guiar, para nos ajudar, até que o nosso cérebro tenha condição de fazer isso por ele mesmo. Então, você entende? Se o cérebro ainda não é maduro até os 25, 30 anos, que é quando uma pessoa é adulta, imagina então o teu filho ali pequeno, teu bebê, ele não sabe como fazer, é impossível, não tem como. Porque se o cérebro não está ainda biologicamente formado, maduro, como é que essa criança vai se regular sozinha? Como é que essa criança vai ser obediente? Como é que ela não vai fazer birra? Não tem como, tá? Então isso é importante de vocês entenderem, mães queridas. O cérebro do seu filho não está maduro ainda. A gente precisa emprestar, entre aspas, o nosso cérebro para a criança, para que ela saiba como fazer. O que é emprestar o cérebro? Nós precisamos ensinar para os nossos filhos como lidar com as frustrações. Porque birra, gente, que é o nome, né, pejorativo que se dá, birra nada mais é do que o filho tendo uma explosão emocional. Ele está mostrando a frustração dele, está mostrando que ele não está bem, que ele não está legal. Assim como a gente também. Nós não acordamos todos os dias bem. Só que nós, pelo cérebro maduro que temos, a gente não sai por aí fazendo birra com o chefe, né? Birra com as pessoas no trânsito, birra com o colega de trabalho. A gente não faz como uma criança que faz birra, entre aspas. A gente se controla, respira fundo, para a gente poder não ter essa explosão, né, essa birra com as pessoas. Mas é porque nós temos o cérebro maduro. A gente foi aprendendo a ter mais autocontrole. A criança não tem, ela não sabe como fazer isso. Então, gente, birra não é... A criança não faz birra porque ela quer. A criança não faz birra porque ela está nos provocando. A criança faz birra, entre aspas, né, que é essa explosão emocional, porque ela é uma demonstração de que ela não está bem, de que algo não está legal, ela está frustrada com alguma coisa. E por isso nós, pais e mães, a gente precisa, na verdade, enxergar a criança. Quando ela está fazendo birra, é alguma coisa, ela está sinalizando alguma coisa pra gente que não está legal no nosso relacionamento, na nossa relação, nossa conexão. Ela está frustrada com alguma coisa e a gente não está enxergando essa criança, a gente não está enxergando os nossos filhos. Então ela está fazendo uma birra para poder mostrar, olha, eu não estou legal, isso aqui não está bom. E como a criança não sabe dizer o que está acontecendo, ela simplesmente vai ter essa explosão. E nós, adultos maduros, é que precisamos guiar, orientar essa criança através do nosso exemplo para que ela se sinta mais calma, mais tranquila, para que ela saiba lidar com os sentimentos dela. Só que o que acontece, gente? Nós não aprendemos a lidar com os nossos sentimentos, porque os nossos pais, eles deram o melhor que eles podiam pra gente, mas eles também não foram ensinados a lidar. Eu não sei vocês, mas assim, na minha infância, quando eu tinha uma explosão de raiva, meu Deus, o meu pai me batia. Eu não podia sentir raiva de alguma coisa, eu não podia questioná-lo. Eu não podia dizer, pai, mas isso não é justo, certo? Porque o meu pai me batia. Então, o que acontecia? Para que eu não apanhasse de novo, eu não tinha aquela explosão de novo. Eu segurava para mim os sentimentos, a minha raiva, a minha tristeza, tudo eu segurava para mim. Porque se eu falasse alguma coisa pro meu pai, ele ia me bater. Então, por isso que as pessoas diziam assim, mas antigamente funcionava. Nossa, se eu batia, a criança ficava, ela não fazia mais. Mas ela não fazia mais isso, gente, não é porque ela estava refletindo sobre a birra, que ela não deveria fazer birra. E sim, ela não fazia mais porque ela tinha medo. Entende? Então não resolve bater. Não resolvia lá também. Só que a gente, o que a gente fazia? A gente tinha-se a sensação de que resolvia porque a criança não fazia mais a birra. Lógico que ela tinha medo de apanhar. Só que a relação com os nossos filhos não tem que ser de medo, gente. Tem que ser de respeito, de conexão, de admiração. Porque pensa, o nosso lar tem que ser o lugar mais seguro para os nossos filhos. Porque lá fora tem um monte de coisa insegura. Mas os filhos precisam saber que na casa, no lar, eles têm um lugar seguro para serem eles mesmos.
Mas imagina só para a criança, se ela está tendo um sentimento de raiva, de frustração, de tristeza, e ao invés dos pais acolherem, enxergarem ela, procurarem entender o que ela está sentindo, os pais vão lá e dizem, olha, batem nela. Ou colocam ela de castigo, como antigamente se dizia, né, através da Super Nanny, fica lá de castigo 1 minuto, 2, até a tua idade lá, né? O que a criança aprende com isso? Se a gente bate, a criança aprende a ter medo da gente, não vai fazer mais de novo por medo, não por respeito ou porque ela aprendeu. E se a gente deixa a criança 1 minuto lá no cantinho do pensamento, o que isso quer dizer? Que toda vez que eu tenho alguma coisa, que a criança está se sentindo com raiva, ou tendo alguma emoção, alguma birra, alguma explosão, o pai, a mãe, eles simplesmente me abandonam, ela se sente abandonada, eu tenho que me virar sozinha para lidar com essa emoção. Porque meu pai e minha mãe não conseguem me ajudar. Você entende? Então, em vez da criança, quando ela tá lá no cantinho do castigo, em vez dela aprender, não, ela se sente abandonada. Ela sente, eu não posso contar com os meus pais quando eu tenho alguma coisa, quando eu não tô me sentindo bem. Os meus pais só gostam de mim quando eu tô obediente, quando eu tô tranquila, quando eu tô fazendo aquilo que eles querem. Então, eles me amam. Mas se eu faço alguma coisa, alguma birra, alguma coisa, eles me botam lá no cantinho do pensamento, eles me abandonam. É assim que o cérebro da criança, que a mente da criança interpreta como um abandono. Poxa, mas no momento que eu mais preciso dos meus pais, eles não vêm aqui, então quer dizer que eles não me amam. Vocês entendem? Isso é, gente, é outra conversa, mas só para vocês entenderem que não funciona nem bater e nem deixar a criança no cantinho do castigo. Porque tudo atualizou, a gente precisa se atualizar na educação também. Então, ó, só para reforçar, birra é uma explosão emocional. Não, a criança não está fazendo isso de propósito porque ela quer te provocar. O cérebro da criança ainda não está maduro, então ela não sabe lidar com isso. Se ela está frustrada, se ela está com raiva, se ela está triste, se ela está cansada, ela vai demonstrar. Então cabe a nós, adultos, que temos o cérebro maduro, enxergar, olhar para a criança e tentar entender o que está acontecendo com essa criança. Sabe? Olhar para ela, enxergar. E aí vem o passo, gente, de você entender que para que você possa ajudar a criança a lidar melhor com as emoções dela, primeiro o que você precisa fazer? Você precisa aprender a lidar com as tuas emoções. Por isso que o projeto Pais Felizes, Filhos Felizes é sobre pais felizes primeiro. É os pais olharem para dentro deles, para entender o que está acontecendo com eles. Então, o que está acontecendo com você, mãe? Olhe para você. Pegue um caderno e anote o que eu estou dizendo. Comece a se enxergar. Por isso que eu pedi para as mães que estavam lá no primeiro encontro se observar, escrever o que incomoda, quais são os sentimentos, o que é mais... O que mais surge na vida de vocês no dia a dia? O que é mais desafiador com os filhos? Quais são os pensamentos que você tem? Para anotar. Isso é autoconhecimento. Você começar a enxergar o que te provoca, às vezes, raiva demais em algumas situações com os teus filhos, com o teu marido, no teu trabalho. Tudo isso é importante porque é sobre você. Quando a gente não lida bem com as nossas emoções, nós vamos sim descontar em alguém. Nos filhos, no marido. Então, a importância da gente olhar para dentro da gente para entender o que está acontecendo com a gente. Não existe fórmula mágica, gente, mas precisa se olhar, você precisa se enxergar, entender o que está acontecendo com você. Para que você possa conhecer as tuas emoções. Não tem jeito, tá? A gente precisa olhar para as nossas emoções, reconhecer as nossas emoções, para que a gente possa, sim, reconhecer a emoção dos nossos filhos também. Porque se eu não reconheço que eu sou um ser humano, que eu tenho emoções, que eu sinto raiva, que eu posso chorar, que eu posso colocar essa raiva para fora. Sabe, gente, não tem como a gente reconhecer isso nos nossos filhos. Claro que a gente precisa fazer isso de uma forma segura, num ambiente seguro. E eu já vou mostrar para vocês como fazer isso no momento da birra. Mas por que eu tô falando isso primeiro? Porque, gente, isso é um processo, não é da noite pro dia. E os filhos que apresentam comportamentos desafiadores o tempo todo, que o tempo todo fazem birra, que o tempo todo tem comportamentos que realmente, assim, nossa, nos estressam, eles estão mostrando pra gente que tá faltando conexão, que tá faltando a gente se conectar, passar mais tempo com os nossos filhos,
que a gente não tá enxergando eles, sabe? E a gente não faz isso por mal, porque a gente não sabia como fazer. Então a primeira coisa que eu falo para os pais, né, para as mães é: qual é o tempo de qualidade que você tem passado com o teu filho? Você tem proporcionado momentos de conexão com eles? Conexão verdadeiras, tá, gente? Conexão é sem o celular. Eu tô aqui, eu vou sentar no chão com você para brincar. Se é uma criança, né, pequenininho, um bebê. Eu vou, se ele é maiorzinho, que ele já entende, conversar com a criança, saber como é que foi o dia dele na escola, com os amiguinhos, entende? Isso é tempo de conexão. E isso precisa ser feito diariamente, gente. Isso precisa ser feito todos os dias, assim como a gente come, como a gente toma banho, a gente precisa de um tempo de qualidade com os nossos filhos. Então, se o teu filho se você está tendo muitos comportamentos desafiadores, muitas birras, essa é a primeira coisa que você precisa, você tem que começar por aí. Qual é o tempo de qualidade? Qual é o tempo de conexão que eu estou tendo com meus filhos? Isso é fundamental, gente. E isso é sempre. Não é só enquanto eles são crianças, mas qual é a conexão genuína? Como é que eu me conecto genuinamente com os meus filhos? Não sendo a mãe perfeita, mas construindo uma relação genuína com os meus filhos. Conexão é fundamental, tá, gente? E a outra coisa, entenda que você tem o cérebro maduro. Não espere que a criança vá se controlar sozinha, porque você é a referência dela. E eu tô aqui para te ajudar no passo a passo como é que você faz isso. No momento da birra, gente, que eu sei que é a maior dúvida de vocês. Então isso eu falei para vocês que vocês vão fazendo passo a passo para se conectar. Mas no momento da birra, o que eu posso fazer para lidar melhor com os meus filhos quando eles estão na birra, no momento da birra? Primeira coisa é entender, gente, que a birra, então, é uma explosão emocional. Que ele tá fazendo isso por algum motivo. Porque ele tá se sentindo frustrado, porque ele tá querendo mostrar alguma coisa pra gente, né? Então, né, gente, ó, no momento da birra, a criança tá mostrando pra gente a frustração dela. Então, não adianta de nada, no momento que a criança tá nessa explosão, eu querer dizer pra criança: olha, fica quieto, não faz isso agora. Por que você faz isso agora? Sabe? Não querer que a criança pare esse comportamento, porque que ela tá no momento de colocar isso para fora. É que nem eu vou usar o exemplo, né? Quando o marido tá estressado com alguma coisa, se você fica lá dizendo para ele: ah, mas você não pode fazer isso. Ah, você devia ser diferente. Teu marido te escuta? Claro que não, né, gente? Porque no momento da raiva, se você colocar mais combustível, com mais raiva a pessoa vai ficar. Então, o filho, nesse momento, se você quiser que ele pare esse comportamento, se você falar com ele de forma braba, rude, você vai colocar mais combustível nesse comportamento. Porque ele tá fazendo, o que ele tá querendo fazer? Ele tá extravasando esse sentimento. A gente tem que ser um porto seguro para os nossos filhos, para que os nossos filhos possam expressar a raiva, a frustração, o que eles estão sentindo ali. O que é porto seguro? Deixar a criança colocar isso para fora. De maneira o quê? Claro, segura. Não deixar a criança se machucar, fazer com que... Ah, se você vê que a criança está batendo em algum lugar, calma, filho, vem cá. Olha, aqui tem uma almofada, bate aqui então. Se a criança é maior, ela consegue entender, certo? Se a criança é um bebê, deixa colocar bater as pernas no chão. Lógico, só cuida a cabeça para não se machucar, mas deixa a criança colocar esse sentimento, essa frustração para fora. Porque ela só está querendo colocar isso para fora. Ela está expressando um sentimento. Não é como a gente, quando a gente era criança, que você estava com raiva, você tinha que engolir a raiva. Você estava triste, vontade de chorar, você tinha que engolir o choro. Não, gente, não é. Imagina só, você tendo que reprimir as suas emoções, os seus sentimentos. Tem uma hora que, pum, estoura. Quantas pessoas a gente vê que não aprenderam a administrar suas emoções, colocar para fora? O que acontece com isso? Uma hora a pessoa explode. E o colocar para fora também, gente, não é sair por aí brigando com os outros. É colocar para fora, realmente dizer para os nossos filhos: olha, filha, é isso que você tem que falar, gente, ó. Nomeia pro teu filho. Filha, filho, você tá bravo, você está num momento aí bem difícil, né? A mamãe também tá angustiada nesse momento, tá? Mas a mamãe vai respirar um pouquinho aqui e aí a gente já vai conversar. Então você precisa se regular primeiro, antes de conversar com o teu filho no momento que ele tá fazendo a birra. Então, ele tá fazendo a birra, respira fundo,
Entende que o cérebro maduro é você, dá espaço para que o teu filho possa expressar a birra sim, a birra, né, a explosão emocional, porque ele está colocando para fora algum sentimento. Proporciona um lugar seguro para ele fazer isso. Então dá uma olhada se não tem nada para ele se machucar, certo? Se for uma criança maior, explique para ele, filho, eu sei que você está com raiva, com tudo, você está frustrado com o que está acontecendo, você está frustrada comigo, com teu pai, eu entendo, com o coleguinha da escola, com o professor, se for uma criança maior. Olha, que tal? Dá um travesseiro para a criança, para ela poder bater. Faz um negocinho bonitinho, um travesseiro assim, olha, travesseiro da raiva, para você descontar aqui quando você não está se sentindo bem. Dá um espaço para a criança colocar isso para fora, de uma maneira segura, sem que ela se machuque. Se for um bebê, se for uma criança pequena, você vê que ela se joga no chão, deixa, não tem problema nenhum a criança fazer isso. Só que proporcione um lugar seguro para que ela não se machuque, tá? Conforme você vai fazendo isso, criando um ambiente seguro, o teu lar seguro, para que a criança possa se expressar, colocar para fora o que ela está sentindo, você vai perceber o seguinte, que depois que ela colocou para fora, ela vai ficar mais calma. Depois que passou isso tudo, que você está calmo, a criança está calma, que você deixou a criança colocar para fora o que ela está sentindo, depois vocês podem conversar. Dizer, olha filho, olha, eu sei que você estava com raiva, mas sei lá, bater no teu irmão não é o caminho. Eu sei que você estava com raiva, mas falar essas coisas para mãe e papai não é o caminho, sabe? Mas quando a criança já está tranquila, quando ela já está mais regulada emocionalmente, quando ela não está naquele momento da raiva, da explosão, do sentimento, seja do choro, da raiva, enfim, naquele momento que ela está na explosão emocional. Tem que deixar a criança assim colocar para fora e não tentar consertar. Ai, por exemplo, o choro. Ai, filha, ai, é triste mesmo. Não, não chora não, isso vai passar. Não, deixa a criança chorar. Deixa ela expressar. Se é um sentimento, reconhece o sentimento dela e deixa ela colocar para fora de maneira segura. Depois, quando passou, vocês conversam. Mas é importante, gente, a criança entender que você enxerga ela, que ela tem um espaço seguro para expressar os sentimentos dela, para expressar quem ela é. Então, é por isso que eu digo essa questão da gente emprestar o nosso cérebro maduro. Só que para que a gente seja um porto seguro para os nossos filhos, a gente precisa ser um porto seguro para a gente, para as nossas emoções. Então aqui vai um conhecimento valioso, gente, valiosíssimo. Da mesma forma que eu estou dizendo isso para você fazer com o teu filho, faça com você. Reconheça os teus sentimentos. Poxa, eu tô com raiva, vou colocar essa raiva para fora. Não em alguém, mas eu vou colocar para fora, eu vou escrever sobre isso, vou dar umas pancadas no colchão, no meu travesseiro. Sei lá, você vai falar alguma coisa, vai para um lugar, fala um monte de coisa. Ah, eu tô com raiva dessa pessoa porque essa pessoa... Coloca para fora, mas num ambiente seguro. Não fala para a pessoa, mas vai, sei lá, dá um grito, coloca do teu jeito essa raiva para fora, não deixa essa raiva para dentro, mas faça isso de uma maneira que você não se machuque e não machuque ninguém. Tristeza, quando você não está se sentindo bem, reconheça esse sentimento, realmente eu estou triste, eu não estou me sentindo bem, reconheça esse sentimento, para que você possa colocar ele para fora. E a partir do momento que você colocou esse sentimento para fora, comece a entender. Opa, peraí, eu tô sempre com raiva, o que tá acontecendo comigo? Nossa, eu sempre me sinto triste, o que tá acontecendo comigo? Autoconhecimento, gente. Tá? Então, eu espero que esse conteúdo que eu trouxe aqui para você te ajude para você aprender a lidar melhor com as birras dos teus filhos. Mas entenda que birra nada mais é do que uma explosão emocional. Então, a partir de agora, você vai entender que a birra não é uma coisa ruim, que ele não está fazendo isso porque ele quer te prejudicar, e sim porque é uma maneira de demonstrar o que ele está sentindo. Então, acolha esse sentimento do teu filho, reconheça que ele tem direito de sentir isso, porque nós somos seres humanos que têm emoções, e às vezes a gente não está bem mesmo. Acolha, proporcione um lugar seguro para ele colocar isso para fora. Eu sei que é desafiador, gente, tá? Mas esse é o caminho. E reconheça também os teus sentimentos. Você também comece a lidar com os teus processos aí. Você lidar com as tuas birras, entre aspas. Coloque para fora, reconheça que você tem esses sentimentos.
e comece a olhar para você. Olha, por que eu tô tendo tanto esses sentimentos? Comece a trabalhar isso dentro de você, através do autoconhecimento. Escreva isso, tá? Que isso vai ser como que eu lido então com aquilo que eu estou escrevendo, esses gatilhos todos, vai ser o nosso próximo encontro em maio, tá? Mas eu espero que tenha ajudado vocês. Esse conteúdo que eu deixei aqui, gente, é um conteúdo valioso. Então, assim, volta aqui. Se você não entendeu, se tem mais alguma coisa que você quer me perguntar, vai lá no grupo ou me chama no privado, que eu vou ter uma honra em te ajudar. Tá bom, gente? Tá bom, mães queridas, mulheres queridas? Um beijo pra vocês. Qualquer coisa, eu estou à disposição. E até o nosso próximo encontro, até o próximo vídeo. Eu estou aí à disposição de vocês.